Eu acho que você saber traduzir, né, AI para a realidade local é onde mora a oportunidade, assim, sabe? E uma coisa que eu sempre foquei muito dentro da Mindset era construir ferramentas data-driven para a gente fazer as nossas atividades como VC cada vez de uma forma mais eficiente, sabe? Olá, bem-vindos ao podcast Be Found by Bárbara. Hoje eu tenho aqui o Pedro Mesquita, fundador de uma newsletter que eu leio toda semana e me conecto com muita gente, Tech Talents. Pedro, seja bem-vindo ao meu podcast, focado aqui para as startups, e eu acho que o seu conteúdo conecta muito como as pessoas se podem conhecer. Mas eu vou deixar você contar a sua história. Me conta um pouco da sua trajetória, sua carreira e como você chegou a criar a Tech Talents. Boa. Bom, primeiro obrigado pelo convite aqui, a gente está aqui com vocês hoje. Bom, começar do começo, né? Eu sou o Pedro, eu morei a minha vida inteira aqui em São Paulo, sou daqui mesmo. Minha família inteira é daqui. Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa meio nerd, assim, né? Desde pequeno. Né? Eu sempre fui muito interessado nas big techs, nos lançamentos, né, de Apple, Google, Facebook, do que eles lançavam de hardware e software. E isso desde pequeno, assim, né? Eu lembro, eu e meu irmão, a gente gostava de jailbreak o iPhone desde pequeno para baixar joguinhos de graça, etc. Então, acho que isso sempre foi uma coisa muito presente, assim, na minha vida, sabe? Essa parte de tecnologia. Eu decidi seguir por um caminho mais de business mesmo. Então, eu fiz GV, Administração de Empresas, aqui em São Paulo. Eu me formei no meio de 2019. E antes disso, eu conheci o pessoal da Mindset Ventures, que é o fundo de VC que eu trabalho até hoje. É um fundo um pouco diferente dos outros fundos locais aqui do Brasil e Latam, no sentido que a gente capta dinheiro de brasileiro, só que a gente não investe no Brasil e Latam, a gente só investe nos Estados Unidos e Israel. Depois a gente ajuda essas empresas a expandirem os negócios aqui para o Brasil e Latam. Então, pensa uma empresa de cybersecurity de Israel. É um mercado muito limitado em termos de potenciais clientes e também de pessoas, até geografia, assim, é um país pequeno. E, por outro lado, o Brasil é um país muito grande, tanto em termos de corporates, em termos de pessoas. Então, eles olham muito para o Brasil como potencial expansão e a gente tenta bridge esse gap, assim, sabe? Construir essa ponte entre Israel e Brasil. E também Estados Unidos, né? Pensa uma fintech nos Estados Unidos, né? Latam é um mercado super interessante para muitas delas, né? Então, eu me juntei à Mindset no meio de 2018, né? Eu acho que juntou muito com esse meu interesse por tecnologia, que eu sempre tive. E também era uma forma de eu estar on top de tudo que está acontecendo de novo nesses dois mercados, esses dois ecossistemas. São dois dos mais desenvolvidos do mundo, né? Israel e Estados Unidos. Entrei como estagiário no mês de 2018. Fiquei um ano meio que fazendo de tudo, né? Desde a parte de investimentos, que é o que eu faço até hoje, sou mais focado nisso. Né? De deal flow, de análise de investimentos, etc. Mas também fazia muito da parte de investor relations, né? Fazer os relatórios para os investidores, organizar apresentações de fundraising e também um pouco da parte operacional de back office, assim, né? Então, era um time de 4 pessoas lá atrás, no mês de 2018. E a gente estava bem no começo, né? A gente estava no nosso fundo 2. Então, foi super interessante conseguir ver todo o progresso, assim, da Mindset em si. Crescer time, captar outros fundos, né? Lapidar a nossa tese, fazer os investimentos, né? Ver o que dá certo, o que não dá certo. Então, eu tô lá, né, há mais de 7 anos, né? Depois eu me formei e tô full-time como parte do time de investimentos. Tive a oportunidade de passar quase um ano nos Estados Unidos. Foi uma oportunidade super legal. Como a gente só investe fora, a gente queria ter um pouco mais de foot on the ground. São Francisco. Bacana. Bom, é onde tá, enfim, Exato. o berço. Exato, exatamente. Então, foi uma experiência super interessante, né? Desafiadora, porque é um clube super fechado lá nos Estados Unidos, né? De VCs e de empreendedores. Tá todo mundo competindo pelos melhores deals e pelos founders mais hyped do momento. Mas acho que eu consegui fazer um bom trabalho, assim, sabe? De cavar bons contatos lá, ir para evento, prospectar, né, deals interessantes pra gente.
Então, foi super legal. Desafiador, mas foi super interessante. E uma coisa que eu sempre foquei muito dentro da Mindset era construir ferramentas data-driven para a gente fazer as nossas atividades como VC cada vez de uma forma mais eficiente, sabe? Melhor e mais eficiente. Então, já há uns 2, 3 anos que eu venho focando nisso. Comecei com ferramentas bem básicas, assim mesmo, de Python mesmo, para pegar sinais da internet, né? De funding, de headcount das empresas, de notícias, etc. Para ajudar a gente a ter uma prospecção um pouco mais ativa e assertiva, sabe? Das empresas. Porque, né, como a gente é um fundo, né, que muita gente fica aqui no Brasil, a gente investe fora, né, como que a gente vai achar essas empresas? Como que a gente vai identificar quais empresas a gente deve ir atrás, né, ou não, né? E quando que é o melhor timing para fazer isso, né? Aí eu comecei a desenvolver essas ferramentas data-driven para pegar esses sinais da internet para ajudar a gente nessa prospecção, né? E aí isso, né, obviamente, entra no Tech Talents também, né? Porque eu uso muitas das ferramentas que eu construí para Mindset, né, focado nos Estados Unidos e Israel, né, para o Tech Talents, que é, né, a newsletter que eu construí na metade do ano passado, que usa essas ferramentas para acompanhar os movimentos de talentos do mundo de tecnologia Latam em tempo real, né? Então, foi uma forma que eu vi de usar essas ferramentas para adicionar valor para o mercado local Latam, né? Porque como eu nasci e moro aqui, né, ainda, eu sentia falta, né, de ter um pouco de mais interação com o ecossistema local, e gerar valor de forma geral, né, para cá, né? Porque na Mindset a gente foca Estados Unidos e Israel. Não, perdão, você terminou? Sim, pode falar. Não, total, assim, inclusive, eu leio a newsletter toda semana, eu adoro como você coloca quem são as pessoas que estão fundando novas startups, quem são as pessoas que já estão num nível um pouco mais avançado, você cobre toda a América Latina, o que é muito bacana, então assim, você vê lá Brasil, Colômbia, México, e eu já fiz várias conexões, by the way, Que bom. por ler a sua newsletter, e inclusive conheci várias empresas, né? Uma que me vem muito na cabeça era uma empresa de AI do México, Time to Hire, Sim. que usa AI, você faz a entrevista e aí ele acaba te ajudando a conectar com empresas que sejam que tenham esse perfil. Então é muito bacana, assim, aí você vai aprendendo mais sim, todas essas novas empresas. Mas me conta uma coisa, da onde veio a inspiração da Tech Talents? Então, a inspiração veio de uma newsletter gringa, que se chama Stealth Startup Spy. Eles fazem um trabalho ótimo, mais focado em stealth founders e empresas sendo, né, anunciadas. E eu já seguia ele, né, há algum tempo. E eu falei, pô, acho que tem a oportunidade de construir alguma coisa parecida para a Latam, né? E ao mesmo tempo tentar expandir esse conceito, sabe? Não só, né, pegar stealth founders e announce startups, mas também pegar os movimentos de talentos de forma geral no ecossistema tech, né? Então, hoje, no Tech Talents, eu já cubro também movimento de lideranças nos unicórnios, né? Então, né, alguém que foi promovido para algum cargo de liderança, né, no Nubank, na Neon, né, nos grandes casos de sucesso, né, do Brasil e Latam, né? Acho que isso é super interessante, né? Eu também comecei a fazer um programa de co-founder matching agora, para ajudar os fundadores locais, né, do Brasil e Latam, a encontrarem o seu co-founder ideal, sabe? Eu acho que eu tô tentando expandir esse conceito, mas a ideia inicial foi muito baseada no Stealth Startup Spy, né? E você também tem uma plataforma, né? A Tech Talent Base, que eu também sou assinante. Olha, eu sou assinante. Conta pra gente um pouquinho como essa plataforma, eu acho ela incrível. Sim. Bom, quando eu comecei na metade do ano passado, né, escrever o Tech Talents, na hora, assim, eu vi que tinham 3 grandes públicos, assim, da newsletter, né? O primeiro deles são os VCs, né, os fundos de Venture Capital, que assinam a newsletter para estarem, né, up to date com o que está acontecendo no mundo de tech, pessoas, né, começando coisas novas, startups sendo anunciadas, é uma fonte de deal flow para os VCs. Então, esse é o primeiro público. O segundo público são os empreendedores, ou operadores, né? Então, que querem ficar sabendo o que está acontecendo de novo também, que querem ficar sabendo, né, o que as pessoas estão empreendendo, o que elas estão começando coisas novas. E também para hiring um pouco, acho que eles também gostam de olhar para ver quem que tá, né, se movimentando no mercado.
E o terceiro público são os service providers, né? Então, Google for Startups, AWS, escritório de advocacia focado em startups, né? É uma boa fonte de leads super qualificados para eles, né? E a partir desses três públicos, eu pensei, pô, eu quero criar outros produtos para agregar ainda mais valor para esses três públicos, né? Com qual deles eu começo, né? E aí eu pensei VCs, porque é o que eu trabalho, é meu full-time job, é o que eu trabalhei minha carreira inteira quase. E eu entendo a cabeça do VC, eu sei o que eles valorizam e eu achei que seria mais fácil, né, de construir um produto que atendessem a essas vontades dos VCs. E foi aí que surgiu o Tech Talents Base, né? O Tech Talents Base é uma versão premium da newsletter, né? Então, eu escrevo de graça a cada 15 dias, né? A cada 2 semanas. E publico sobre startups anunciadas e stealth founders, né? Stealth founders é o cara que coloca no LinkedIn que está em stealth mode. E aí, para essa versão premium, eu pensei que seria interessante dar para esses VCs uma vantagem competitiva de chegar nos founders antes de todo mundo, né? Da newsletter pública. Então, eu publico a cada semana, eu publico mais founders, né? Então, eu comecei a adicionar o Talents to Watch, né? Que é o cara que nem colocou que tá em stealth ainda, mas ele dá alguns indícios no LinkedIn dele, que com base, né, em todos os movimentos que eu já, né, peguei, eu vejo que esse cara provavelmente vai fazer algum movimento, seja para empreender, seja para ir para alguma... Como é que você traqueia isso? Essa é uma boa pergunta e acho que faz parte do secret sauce, assim, mas tem algumas formas, assim, As mais básicas, né, são olhar o pessoal que está em MBA lá fora há mais de 1 ano e meio, né, provavelmente ele vai voltar para o mercado em breve, ou uma pessoa que estava num cargo de liderança, né, no Nubank ou em algum outro unicórnio e está sem uma current position, acho que isso é interessante também olhar. E também o pessoal que está em sabático já há quase 1 ano ou 1 ano, provavelmente ele vai voltar porque já deu tempo do sabático, assim, sabe? Mas tem outras formas também, ver o pessoal que teve saída recente, etc. Mas isso é uma coisa que eu tento cada vez mais investir, sabe? O meu tempo para pensar formas de pegar esses movimentos de uma forma mais eficiente, assim. E dado isso, você tem alguma recomendação para as pessoas no LinkedIn específico? Porque você falou que é uma fonte importante. Eu fiquei curiosa. Uma recomendação? Como assim? Para uma pessoa que está querendo fazer uma transição de carreira ou criar um novo negócio. Se você tem alguma recomendação para essas pessoas em termos de se destacarem, vamos dizer assim. Acho que depende muito do seu objetivo, assim, sabe? Se você quer chamar a atenção de VCs, né? E do mercado como um todo, você coloca stealth mode lá, vai chover de DMs, assim, no seu LinkedIn, com certeza. Né? Seja porque eu peguei lá no meu, né, nas minhas ferramentas, ou seja porque os VCs já têm, né, ferramentas internas que ficam tracking isso. Acho que o próprio Sales Navigator consegue pegar isso. Então, se você quer chamar atenção, coloca Stealth Mode, Stealth Startup, qualquer um desses vai funcionar super bem. E você vai começar a ter várias conversas com VCs, né? Mas acho que isso funciona mais para quem quer ou tá pensando em empreender, sabe? Eu acho que se você não tá pensando em ir para alguma outra scale-up, alguma outra startup, aí tem outras formas de preparar o seu LinkedIn. Eu não sou expert nisso, assim, mas acho que tem algumas keywords, assim, que você, né, pode colocar. Tipo, ex-Google, ex-unicórnio que você trabalhou, alguma coisa assim. AI é uma palavra que tá super quente hoje, então tem alguns hacks, assim, que você pode fazer. Mas eu não sou expert nisso, eu diria. Mas você estava falando muito que você monitora as startups em stealth mode. Que eu aprendi esse conceito com você, aliás. Sim. Qual é a sua percepção sobre a qualidade de talentos e o setor que estão entrando mais em alta aqui em Latam, na América Latina? AI, com certeza, é o primeiro deles, né? E acho que AI tanto de forma vertical quanto horizontal. Ou seja, um AI específico para médicos, para administração do back-office de médicos, ou para o setor financeiro. E AIs mais horizontais, assim, né? AIs que vão te ajudar em qualquer task, assim, do seu dia a dia, sabe? Como se fosse um assistente pessoal, né? Então, acho que AI, de forma geral, tá muito quente atualmente. Eu acho que acoplar AI com
algumas realidades locais também é super interessante. Então, a gente vê muito bot já nativo no WhatsApp, para e-commerce, por exemplo. Eu vejo muito disso. Tem banco já, né? Banco, 100% no WhatsApp. Sim, exato. E eu acho que isso é o mais interessante, assim, sabe? A AI tá possibilitando com que qualquer pessoa no mundo crie aplicações. Eu acho que você saber traduzir, né, AI para a realidade local é onde mora a oportunidade, assim, sabe? E eu acho que AI com WhatsApp, por exemplo, é com certeza uma delas, assim. E AI com vídeo também, eu tô vendo bastante coisa, né, aqui no Brasil. Seja TikTok Style ou uma coisa mais corporativa mesmo, de Tem treinamento algum corporativo. exemplo? Eu não vou lembrar agora exatamente o nome da empresa, mas eles estavam fazendo AI de vídeos para sales, para B2B sales, assim, sabe? Então, né, você vai fazer um vídeo sobre a sua ferramenta, você consegue fazer já com um avatar lá falando, explicando um pouco da sua ferramenta, assim. Eu acho que o próximo passo natural disso é você tentar fazer vendas com um AI, né, virtual, assim, sabe? Seja ligando para a pessoa, seja mandando mensagem por SMS ou por WhatsApp, fazendo follow-ups. Você ter um SDR, AI native, 100% entendendo a linguagem da sua empresa, entendendo como você reach out, aonde você reach out, se é pelo LinkedIn, se é pelo Instagram, WhatsApp, e-mail, e conseguir fazer isso de uma forma, né, que multiplique a sua capacidade de vendas 10, 100 vezes, né, sem aumentar o seu headcount físico, custo, né? Humano mesmo. Só com agentes, assim. Então, acho que isso é super interessante. Acho que a parte de infraestrutura, assim, de AI, eu tenho visto bastante coisa também. Então, para tentar trazer um pouco mais de segurança para esses modelos de AI, sabe? Ver se ele está alucinando ou não, se ele está performando do jeito que ele deveria, se o tamanho das respostas que o modelo está dando se adequa ao que você quer, se a latência tá da forma que você quer, sabe? A demora para a resposta. E também a parte de segurança mesmo, assim, sabe? Tem muita gente hoje em dia que usa AI, ChatGPT, Claude dentro do trabalho, mas não sabe que tipo de informação ele pode colocar lá dentro, sabe? Então, você pega um PDF, né, cheio de e-mail, ou até, sei lá, de CPFs internos da empresa, né? E coloca isso no ChatGPT, talvez não vá de acordo com as regras de compliance, né, de uma big corporate aqui no Brasil, sabe? E aí, eu já vejo ferramentas tentando monitorar isso. Inclusive aqui no Brasil e Latam. Tem uma que eu cobri até na última né, edição. Agora o Tech Talent chama Guardian AI. Eles não estão no Brasil, mas eu acho que eles foram fundados nos Estados Unidos, mas os founders são brasileiros. E eles focam já exatamente nisso, assim, segurança de agente, sabe? Ter certeza que o agente está performando da forma correta e como ele deveria estar. Que bacana, que bacana. E, Pedro, você falou que nessa base você tem um programa de fazer, na sua base, né, na Tech Talents, você tem um programa de conectar um fundador que queira ter um co-founder. Sim. Conta um pouquinho mais como é que funciona isso e se você tem algum caso legal para compartilhar com a gente. Boa. Então, como eu falei, né, o Tech Talents surgiu como uma newsletter e eu identifiquei os 3 públicos, né, VCs, Founders, Service Providers. VCs, eu construí o Tech Talents Base, e aí para Founders eu comecei a conversar, né, naturalmente com muitos deles, né, justamente nesse estágio super inicial, do pessoal que acabou de sair do trabalho deles e está começando alguma coisa nova, está procurando tese, etc. E em todas as conversas eu perguntava para eles, né, qual que foi a sua maior dificuldade até agora, né, nesse período. E muitos deles, assim, a resposta mais frequente foi achar um co-founder. Achar um co-founder que, sabe, tem a ver comigo, que tem os princípios, os valores alinhados com os meus. Porque achar co-founder é como se fosse casamento, assim, sabe? Você vai ficar com a pessoa por 10, 12 anos, ou até mais, né? A vida da empresa hoje em dia, as empresas estão cada vez mais demorando para fazer IPO, etc. Então, é uma jornada muito longa e você vai estar lá com a pessoa todo dia, passando muitas horas. Precisa confiar muito. E aí eu identifiquei, né, essa dor, né, latente nos founders e pensei, pô, acho que dá para eu também desenvolver uma ferramenta, né, de software
para tentar resolver essa dor, ou pelo menos ajudar a resolver, né? Eu não acho também que eu vou encontrar a co-founder ideal para todo mundo, todos os founders, mas se eu encontrar para um, já é um baita valor, assim, sabe? Já é uma empresa que surgiu, né, por causa de mim, ou por causa da ferramenta que eu criei, sabe? E aí também espelhado numa ferramenta que existe lá fora, que é o YC Co-Founder Matching, eu criei o Tech Talents Match, e também já trazendo um spin um pouco mais local aqui, sabe? Então, colocando os estados, né, brasileiros, toda a ferramenta em português, e também já trazendo um pouco mais essa parte de alinhamento de valores, sabe? Que é uma coisa que eu acho que a ferramenta lá de fora não cobria muito bem, e agora com AI a gente consegue fazer isso, sabe? Então, se você vai entrar no Tech Talents Match, eu já tenho lá um box para você colocar um pouco mais de quais valores são importantes para você. E eu vou usar isso não para mostrar para as recomendações de perfis, né? Para as pessoas que estão na base. Mas sim para fazer matches mais precisos, sabe? Usando AI, né? Obviamente. Então foi daí que surgiu a ideia. Hoje a gente já está com mais de 80 pessoas ativas na plataforma. Já fiz vários matches. Ainda não sei se já teve alguém que começou, realmente virou sócio de uma pessoa que ele conheceu no Tech Talents Match. Mas acho que é uma questão de tempo, assim, sabe? Acho que tem que continuar crescendo isso, tentar continuar escalando. E eventualmente vão ter startups com certeza que vão sair do Tech Talents Match. Então, aliás, se alguém estiver procurando um co-founder, pode entrar no Tech Talents Match que eu vou tentar te ajudar a achar o co-founder ideal. Você sabe que, não me entenda mal, tá? Mas eu acabei de ver o filme do Tinder, de como foi fundado, da cofundadora, que eles tentaram resolver a dor de conectar as pessoas, e me veio à cabeça o mesmo propósito, enfim. Exato. Muito parecido. A experiência é swipe left, swipe right, mais para co-founders, né? Para co-founders, exatamente. Então, me veio na cabeça e é bacana. E, aliás, é um ótimo filme para ver. Vocês aqui que estão pensando em criar sua startup, uma história bastante inspiradora. Boa. Mudando um pouquinho, assim, para o seu foco agora, você trabalha numa VC. E aqui é um podcast também focado para as startups. Qual que é seu conselho para as startups para conseguirem investimentos das VCs? O que elas precisam ficar atentas? Como criar um bom pitch, assim, dado toda a sua experiência? Sim. Bom, acho que são várias dicas, assim, né? E eu acho que não tem receita de bolo, né? Acho que cada VC tem o seu foco, cada VC gosta de uma coisa específica. Eu posso te contar um pouco do que a gente na Mindset gosta de ver normalmente, né, nos pitches e nos founders que a gente vê. Acho que a primeira coisa que a grande maioria dos VCs, e a gente na Mindset não é exceção, vai olhar é o time, né? Então, olhar quantos cofundadores tem, qual que é o background dessas pessoas, tanto profissional quanto acadêmico. Entender se esse é o melhor time para resolver o problema que eles estão tentando resolver, sabe? Então, tem um pouco desse founder market fit que a gente fala, sabe? Então, se a pessoa já trabalhou numa big corporate que estava nesse mercado, por exemplo, sei lá, uma pessoa que está tentando empreender em saúde. Se ela trabalhou numa big corporate em saúde, ela já entende um pouco desse mercado, já entende das nuances, etc. E eu acho que ela vai estar mais bem posicionada para resolver um problema nesse mercado, sabe? Ela já vai ter... E conectada também, né? E conectada, que é super importante. E ela já vai ter passado por essa dor que ela está tentando resolver, né? Muitas das vezes. A gente gosta de ver founders que já passaram pelas dores. Eu acho que também a questão de complementaridade é super importante dos co-founders. Então, o básico é uma pessoa mais de business, né? Que vai ser o co-founder CEO, com uma pessoa mais técnica, que vai ser o co-founder CTO. E pessoas que já trabalharam juntas, assim, sabe? Eu acho que isso é super importante também. Não só ser complementar, mas pessoas que já, sabe, passou por guerras junto, já passou por dificuldades, bons momentos também. Eu acho que isso traz um pouco mais de confiança, assim, sabe? Que as pessoas vão continuar juntas, que vai dar certo a sociedade, assim. Porque acho que a maior causa, né, de falhas, né, em startups é desentendimento dos co-founders, ou do time de forma geral. Então, isso é uma coisa que a gente olha bastante, assim, na Mindset. Segunda coisa, acho que é o mercado em si que você está
tentando empreender. Então, né, os VCs, especialmente do Vale, né, gostam de ver tamanho de mercado. Obviamente, você vai ter um slide desse no seu deck de TAM, né, Total Addressable Market, que não é uma coisa que precisa ser 100%, sabe, acurado, assim, não precisa ser um número certeiro, mas precisa dar uma ordem de grandeza do quão grande pode ser esse negócio, sabe? Porque VCs estão investindo em business que podem retornar pelo menos o fundo inteiro deles, sabe? Eles vão ter 20 investimentos no fundo, né? A famosa Power Law. Então, você tem que tentar convencer o VC de que essa oportunidade pode ser um fund returner para ele. Precisa ser uma coisa grande, né? Não adianta ser um business de dezenas de milhões de reais, né? Tem que ser uma coisa bem grande. Então, acho que esses são os dois pontos principais, eu diria. Time e mercado. Time em primeiro, mercado em segundo. E aí tem algumas nuances aí também, né? Eu acho que você saber fundraise é um skill super importante, assim, na jornada empreendedora inteira. E é uma coisa muito difícil de fazer. É você saber construir um storytelling, né? Convincente pros VCs, entender o que o VC gosta de ouvir, saber causar um pouco de FOMO, assim, porque esse mercado tem muito disso também, né? Os VCs gostam de estar investindo no que está mais quente no momento. E isso, tudo bem, pode ter hype que é só hype, mas às vezes ter mais dinheiro, ter mais habilidade de fundraise vai te dar um pouco mais de flexibilidade, de experimentar coisas diferentes, né, na sua estratégia de venda, na sua estratégia de produto. E isso muitas vezes pode aumentar a sua probabilidade de sucesso também. Entendeu? Então, acho que você saber, sabe, cadenciar um pouco esse fundraising, sabe? Sempre manter os investidores no loop, mandar investor reports, investor updates para eles sempre verem o seu desenvolvimento. Porque aí quando chegar na sua hora de fundraise, você nem vai precisar ter tanto trabalho, assim, você sabe? Você não vai precisar fazer seu pitch, ele já vai estar feito. Os investidores gostam de investir em linha, sabe? Não em pontos. Então, acho que quanto mais o founder consegue trazer isso para a mesa, melhor para o investidor e vai aumentar a sua chance de fundraise no futuro também. Qual foi a startup que vocês investiram que foi mais marcante para você? Mais marcante? Deixa eu pensar. Minha empresa, acho que mais xodó, assim, vamos dizer, é a PayJoy, que é uma empresa americana, uma fintech de lá. Eles começaram fazendo Buy Now, Pay Later nos Estados Unidos para celular, né? Que é a compra parcelada aqui no Brasil, né? Que lá nos Estados Unidos não era tão famoso. Hoje em dia já tem, né? A Affirm, Upstart, etc. Então, eles começaram fazendo isso focado em celulares e a grande sacada deles foi desenvolver uma tecnologia que vai embedded dentro do celular que você está vendendo. E se você não paga uma prestação, uma parcela, eles conseguem travar o celular do cliente até ele pagar essa parcela, sabe? E isso diminui muito o default potencial desse cliente. E também aumenta o quanto de crédito você pode dar, sabe? Então, dá a oportunidade de pessoas que talvez não teriam acesso a um smartphone tão bom a comprar esse smartphone por causa da PayJoy, sabe? Então, tem uma questão de impacto por trás dessa empresa também, sabe? É um business super rentável, assim, estão crescendo muito, já são Series C+ hoje em dia. Mas tem esse lado de impacto por trás que eu acho super interessante. E hoje em dia, o maior mercado deles, na verdade, são emerging markets, né? Então, México é o maior mercado deles. Brasil, acho que hoje em dia é o segundo maior mercado deles. E Estados Unidos, eles nem operam mais. Então, eles começaram nos Estados Unidos e depois expandiram para a Latam. E funcionou aqui. E funcionou melhor aqui. Funcionou melhor aqui. Porque, pensa, né? Brasileiro vive na base do celular, sabe? Usa o celular para tudo. Para o trabalho, para a vida pessoal, né? É tudo feito no celular. Então, as pessoas gostam de investir nesse bem. E a PayJoy dá uma possibilidade de você ter um bem melhor, né? Com acesso a um crédito mais affordable para a pessoa. Com certeza, com certeza. Pedro, foi um prazer te receber aqui. Você, se ainda não assinou, tem que assinar a newsletter do Pedro, Tech Talents. Como é que faz para assinar, Pedro?
É só entrar no Substack e procurar Tech Talents que você vai achar. Ou você pode entrar no meu LinkedIn, Pedro Mesquita, e vai ter um link logo abaixo do meu nome lá. Então, facinho de achar. Recomendo. Sim. Foi um prazer. Prazer, Bárbara. Obrigado Muito pelo convite de obrigada. novo. Obrigado a você. E a gente se encontra por aí. A gente se encontra por aí. Boa. Muito bom.